Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Já está aqui conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, explique para nós aqui como é que funciona a situação do retorno de uma consulta médica. Esse problema é a eterna briga entre pacientes e médicos, né? E os planos de saúde que dominam a medicina praticamente no país, eles não querem admitir um retorno antes de 30 ou 40 dias. Ou seja, o indivíduo fica doente, ele leva uma receita para casa e a evolução da doença fica o bel prazer aí do tempo e do acaso. Mas não é o médico que determina o período de retorno do paciente? Por exemplo, se ele prescreve 5 comprimidos para tomar um por dia, não é lógico voltar ao término dos 5 dias? É mais do que lógico, até também para observar a evolução da doença, se ela melhorou ou piorou. Mas considerando que há sempre uma desconfiança em relação a esses retornos, né, porque acha que o indivíduo indo de novo tem que pagar de novo, então fica esse conflito, né? E principalmente para os planos de saúde, porque se tem retorno tem que pagar. Então, o que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu agora é que uma consulta termina quando se faz a investigação, quer dizer, chegou o diagnóstico, fez o tratamento, primeira receita, acabou a primeira consulta. Agora, qualquer outra situação no futuro é outra consulta. Até existe um dito popular: você vai ao barbeiro, corta o cabelo, você paga, né? Agora, se você voltar de novo 10, 15 dias depois, é de graça o corte de cabelo? Não tem que pagar de novo? Quer dizer, essa é uma filosofia barata, mas na realidade o ato médico é muito difícil e ele não termina, por exemplo, em doença crônica, que o indivíduo tem que voltar sempre. Como é possível uma consulta? Uma consulta não garante um tratamento completo. Não garante. Seria isso. Só em situação de urgência, a situação de urgência é diferente. O indivíduo atendeu ali, pode terminar o ato médico ali. Por exemplo, você machucou, foi lá, costurou e tal, acabou. Agora, se tiver uma infecção pós-operatória ou qualquer outra situação, aí é outra condição. Então, para evitar essas divergências, o Conselho Federal de Medicina, no último número do jornal, ele estabeleceu as regras, né? A consulta termina quando o indivíduo faz a primeira receita. Terminou. Vamos admitir que o indivíduo tem efeito colateral. Começou a passar mal por causa disso. Aí vai ter que esperar 30 dias para o retorno. Isso acontece só Por quê? Porque os planos de saúde querem ganhar, né? E querem que à custa do trabalho médico. Então, não, o retorno só pode ser depois de 15 dias, 30 dias. Então, o Conselho Federal estabeleceu em 15 dias, né, para os planos. E para o particular, o julgamento é feito de acordo com a consciência do médico. Agora, o Conselho Federal tem competência para determinar isso, inclusive para os planos de saúde? Tem competência. Tem, porque é uma autarquia, né? É um órgão, vamos dizer assim, oficial do governo. As resoluções dele, do Conselho Federal de Medicina, para o médico, elas valem como lei. Não é lei, é uma resolução. Sim. Mas determinou, quer dizer, os médicos são obrigados a obedecer, né, seguir essas normas. O senhor fez uma alusão aqui à questão de uma infecção pós-operatória. Certo. E quando isso decorre de uma barbeiragem do médico? O médico tem a consciência de tratar dessa infecção sem cobrar do paciente? Não, existe isso sim, se a culpa for dele. Mas acontece, então, o seguinte, que nem sempre as complicações são decorrentes do ato médico. O primeiro culpado aí, na situação, é o uso indiscriminado de antibióticos pela população. Tanto é agora, isso é verdade, que antibiótico precisa ter receita. Segundo, condições de higiene da infraestrutura.
Quer dizer, lugar onde não existe asepsia, o que existe às vezes é uma falsa asepsia. Vamos admitir, o cirurgião vai lá, passa um sabãozinho na mão, né, acha que resolveu o problema. Não resolve o problema. E terceiro, até o ar-condicionado. O ar-condicionado do hospital, se não trocar o filtro, de 3 em 3 meses no mínimo, ou de 6 em 6 meses, ele é um veículo de infecção. Então, as complicações podem ser em consequência de imperícia, de negligência, né? Mas também podem não ser. Então, daí o médico não tem culpa disso. Professor, outro aspecto a ser considerado aqui é a questão da caligrafia do médico na receita. Ontem, por exemplo, eu presenciei uma farmácia que foi preciso que 3 ou 4 pessoas lá da farmácia trocassem opiniões ali sobre o que a médica havia, na verdade, escrito. Não tem uma determinação do CRM sobre isso? Aliás, com toda razão, nesse sentido, nós estamos errados. Estou falando aqui no plural. Porque existe uma resolução também do Conselho Federal de Medicina que a receita tem que ser legível. Legível. Isso pode levar, inclusive, a erro na farmácia? Pode, como já aconteceu. Caligrafia que não dá para entender. Houve aqui, até citar uma situação aqui de confundir Keflin com Kelicin. Keflin é um antibiótico, Kelicin é um anestésico violento. E o indivíduo entendeu que era Keflin, antibiótico, injetou Kelicin e o paciente acabou morrendo. Então, a caligrafia, quer dizer, não precisa fazer aquela letra, né, de convite de casamento, não. Mas a letra tem que ser legível. Isso é uma obrigação médica. E se ele não é capaz disso, ele tem que digitar a receita. Professor, vamos colocar na conversa o nosso convidado especial de hoje. Vamos ver, mas eu acho que ele não está nessa também, não. Sim. Quem vai falar hoje aqui, nós vamos conversar com o Dr. Kaiser Saad, que é um hábil, experiente e competente cirurgião plástico, que, aliás, estão na berlinda os cirurgiões plásticos no país, né? Por quê, professor? Pelas complicações, né, decorrentes também, às vezes, de negligência e imperícia. Às vezes disso. Doutor Cássio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Léo. Nós temos aqui em Uberaba problemas jurídicos em consequência de cirurgias plásticas? Olha, em Uberaba a gente tem uma boa formação médica em cirurgia plástica. E se tiver, são mínimas. E na questão do retorno, que eu comentava aqui com o professor Hamid, como é que isso funciona na cirurgia plástica? Olha, cirurgia plástica ela não trata doença na maioria das vezes. Então você não tem um retorno obrigatório. E o cirurgião plástico, ele não, diferente dos clínicos, diferente dos outros médicos, ele não depende da consulta. Ele trabalha em termos de cirurgia. Então o paciente, uma vez operado, ele tem um retorno até 3 meses com o cirurgião plástico. Os curativos na visita, e normalmente eu particularmente não cobro. Há compromisso com o resultado na cirurgia plástica? Sim, sim. E é um compromisso, às vezes, que em termos jurídicos é complicado. A cirurgia plástica hoje, em termos jurídicos, é definida como uma cirurgia de fins e não de meios. Então, por exemplo, um nariz que eu acho que ficou bom e o paciente acha que não ficou bom, ele tem razão. Não eu. Ele, o paciente, tem razão, e se isso for levado juridicamente, o cirurgião plástico perde. E acontece de o cirurgião plástico fazer assim uma autocrítica do próprio trabalho? Fala, puxa vida, esse nariz poderia ter ficado melhor. Claro, e isso, se for em termos jurídicos, tem um perito. E o perito é um outro cirurgião plástico. Então você vai discutir em termos tecnicamente falando, porque cada indivíduo tem um resultado particular. Então, aí caberia no caso de imperícia e negligência do próprio cirurgião plástico. Eu não sei se entre os senhores profissionais usa-se esse termo que é vulgar, mas entre nós leigos ele é muito usado. Por que algumas pessoas ficam com cara de botox depois de uma cirurgia plástica? Mudou muito isso.
Mudou muito. Antigamente a cirurgia plástica de face era feita só com, vamos dizer assim, puxamento da pele. Você esticava o rosto pela pele. Você puxava, o indivíduo saía da cirurgia com cara de peixe. Uma cara sem expressão nenhuma, com o rosto totalmente esticado. Isso existiu sim. Até um tempo, até uns 5, vamos dizer 10 anos atrás. E a partir disso mudou a cirurgia de face. Hoje você não estica o rosto do indivíduo, você reposiciona a musculatura da face. Então você realmente rejuvenesce esse indivíduo pela própria musculatura. E a pele ela é só colocada no lugar, ela não é puxada mais. Então hoje mudou, o indivíduo que sai com cara de botox é uma cirurgia plástica mal feita. Ô Cássio, mas não há risco de você manipular a musculatura? Uma musculatura, por exemplo, atrófica, uma pessoa de 60 anos de idade, 70, teria o mesmo resultado? Ou existe algum outro fator no processo? É o seguinte, por isso que a cirurgia plástica tem os efeitos e os resultados. Você operar um indivíduo com 40, 45 anos é diferente de você operar um indivíduo de 60 anos. Quando você reposiciona a musculatura da face do indivíduo de 45 anos, a própria musculatura e a face retraem, então seu resultado duplica, melhora em 100% o que você fez no indivíduo. Já o indivíduo de 60 anos, quando você reposiciona, o resultado é exatamente o que você deixou. A musculatura não melhora e nem piora. Pois é, Cássio, então aí a conclusão que se tira é que depois de 60 anos, o paciente opera se ele estiver sabendo disso, que não vai ficar bom. E mesmo assim, você operaria esse paciente? Não, sim, não fica bom. Não é que não fica bom, o resultado não é... Não é o desejado. Não é, pois mas então para o paciente não ele é bom. Ele aceita. Ninguém quer ficar com marcas no rosto. Dá para colocar uma pessoa de 60 anos com cara de 20? Não, isso não existe. Isso não existe. O que você faz é melhorar a vida do paciente. Você tira as marcas, as rugas, aquele efeito indesejado que ele vê no espelho. Só isso. Você não precisa transformar um indivíduo de 60 anos em 20 anos. Nem ele quer. Ninguém quer isso. Ô Cássio, e essa propaganda, porque falou em 20 anos, 40, do antes e depois que o cirurgião plástico coloca, você não acha, eu sei que você não faz isso, mas não é antiético? Não é antiético mostrar o indivíduo antes e depois? Eu iria um pouquinho mais além. Essas fotografias são verdadeiras? Do antes e depois? Sim, elas são obrigatórias para o médico, para o cirurgião. É um comprovante dele. Juridicamente não vale, tá? E é antiético publicá-las. Isso pertence ao cirurgião e ao paciente. Voltando à situação da cara de botox aqui, o senhor disse que é consequência de uma cirurgia mal feita. Sim. Mas a gente tem visto aí pessoas com cara de botox que são famosas e que têm muito dinheiro, Sim. que obviamente procuram cirurgiões renomados. Sim. Isso é um efeito do próprio paciente. O paciente ele perde a noção de beleza. E o cirurgião plástico, em busca do dinheiro desse indivíduo, faz o que ele quer. Existe isso. Existem pessoas que ficam com cara deformada. Pessoas ricas, muito ricas, que estão na mídia, que estão com o rosto totalmente deformado. Compete ao cirurgião dizer ao paciente, olha, você quer assim, mas minha opinião é de que não faça, porque o resultado não será o esperado. Sim, o cirurgião plástico que tem um bom nome, que tem uma boa formação, diz isso. E ele faz um termo de consentimento, Cássio? Tem que fazer. É obrigatório hoje. Mas isso não vale. Não vale, ué. Como ele termo de consentimento... Vale pouco, porque em termos de você fazer uma junta, uma perícia com outros cirurgiões plásticos, você vai ver que aquilo não deveria ser feito. Ah, mas se o paciente assume o risco, isso tem que ter valor jurídico. Se você fala para ele, olha, você não vai ficar 100%. Depois ele fala, não, eu quero 100% depois de operado. O termo de consentimento tem valor jurídico. Mas o que é 100% na questão de gosto? Pois é, esse que é o problema. Porque a natureza, ela tem um processo evolutivo, né? O sujeito, ele vai ficar velho. Eu acho que nada o faz 100%. Como o Cássio falou, pode melhorar. Agora, às vezes, o paciente entende melhorar como ficar e voltar para 20 anos. Exato. Isso não existe, né?
E esse é o problema da cirurgia plástica, né, Cris? Exato. Tanto é que eu, particularmente, eu não atendo mais urgência em pronto-socorro. Justamente por causa disso, porque eu conversei com o juiz e eu perguntei para o juiz o seguinte: se um paciente chegar no pronto-socorro com uma lesão de face, um acidente de carro, solicitar a presença de um cirurgião plástico e depois de 2, 3 meses ele sentir que o rosto dele não ficou o que ele queria, ele pode processar esse cirurgião plástico? Ele me disse, olhando para mim, sim. Eu falei, mas por quê? Porque o juiz interpreta o seguinte: se você solicita um cirurgião plástico, você não quer ter deformidade nenhuma, você não quer ter sequela nenhuma, e isso não existe. Só Deus. Isso não existe porque você não fez o corte no indivíduo, foi um vidro que fez. Tem a natureza da pele, tem a natureza da cicatrização. Então, o indivíduo que te procurou numa urgência pode te processar depois, por um resultado que seria normal. Mas talvez tenha faltado uma pergunta ao juiz. Porque, na verdade, a pessoa pode recorrer ao judiciário por qualquer motivo. Sim. A questão é o desfecho dessa ação. Eu acho que o juizado tem melhorado muito em relação ao termo médico, porque o juiz não entende de cicatrização. O juiz não entende de evolução cirúrgica. Então, a perícia médica, nesse caso, é o que manda. E o que o senhor acha dessa situação de o judiciário ficar determinando aos órgãos públicos o fornecimento de medicamento a pacientes que recorrem ao judiciário? Medicamentos caríssimos. Olha, eu não... Não tem opinião formada? Não, eu tenho sim, porque o juiz entende que se a necessidade daquele indivíduo e ele não tem a capacidade de comprar aquele produto e o governo pode dar, o juiz, eu acho que ele vai arbitrar em favorecimento do indivíduo. E eu acho que ele não está errado. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Hamid Alexandre Cecim, da UFTM, que é consultor deste programa, e com o cirurgião plástico Kaysor Saad. Professor Hamid, o Palmeiras jogou aqui em Uberaba ontem, passeou no Uberabão, apesar da chuva, ganhou fácil do Uberaba Esporte, mas na véspera o goleiro do Palmeiras, o Marcos, tinha dito que vai parar de jogar no final do ano por causa de artrose no joelho. A artrose continua sendo incurável? Continua. Ela é controlável. Quer dizer, não existe nenhum medicamento ou procedimento ou remédio que cure a artrose, que é um progresso regressivo, quer dizer, um processo de envelhecimento. Só que esse processo de envelhecimento está associado a fatores externos. Por exemplo, trauma, que ocorre muito em jogador de futebol, obesidade, malformação nos pés, uma causa muito importante de artrose. A artrose tem um remédio só quando o indivíduo está incapacitado, que é a prótese. Mas a indicação aí é fundamental. Mesma coisa operar menisco. Até nós já comentamos aqui. Hoje pouco se fala em cirurgia de menisco para jogador de futebol. Hoje, no passado isso era motivo de encerramento de carreira. Não, até para o jogador de futebol, há às vezes são indicações um pouco restritas. Agora, o pior é operar menisco de pessoa com 60 anos. Esse menisco decorrente da artrose. Não há a menor indicação disso. Porque tirando o menisco, tira a estabilidade do joelho. Agora, o que eles vendem de medicamentos na farmácia aí, para artrose, que comprovadamente, do ponto de vista científico, funcionam igual ao placebo. Quer dizer, não tem efeito superior ao placebo. Placebo é uma imitação de remédio, água comprimida de farinha, ou colocar, às vezes, um aparelhinho lá para dar choque. Efeito psicológico. Efeito psicológico. Mas depois de 2, 3 meses, o paciente vê que aquilo é efeito psicológico. E são remédios caros. Da Nabula lá, que funciona, que regenera a cartilagem. Mesma coisa que se falava de autohemoterapia, né? Você lembra dessa? O sujeito injetar o próprio sangue, que houve uma onda? Sim. Sempre tem as ondas também da artrose. E hoje ninguém fala nisso mais. Não acabou porque não tem.
Não tem eficácia, né? Doutor Cássio, na cirurgia plástica também tem placebo? Não, porque Não tem, né? o espelho é que manda, né? Você olha no espelho e você tem ou não o resultado. Mas há aquele resultado que simplesmente mexe com a autoestima da pessoa, melhora a autoestima dela sem ser o 100%. Sim, desejado. não. Qualquer melhora que você tem, você agradece, mas tem paciente que é exigente, tem cirurgião que é exigente. Então não é todo mundo que aceita 50%, a maioria quer 100% de resultado. A cirurgia estética aumentou nos últimos anos? Sim, e muito, muito. A mídia favorece isso. Você só vê gente bonita em novela, qualquer classe social da novela só tem gente bonita. E rica, sem problema. Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo que não quer ter problema, ninguém quer envelhecer. Até que ponto a estética mexe com a autoestima da pessoa? Olha, eu acho que mexe em mais de 80%. Eu acho que, principalmente na mulher, o homem não liga tanto. O homem o que dá autoestima nele é o poder. E o poder reflete no dinheiro e na posição social. Esse é o que eu vejo do homem. Na mulher, não. A mulher foi criada para ser a princesa, a boneca, a linda do pai dela. Então ela sempre tem que se achar bonita. Ô, Cássio, mas você acha que isso melhora enxaqueca e tensão pré-menstrual na mulher? A pergunta é um pouco difícil, né? Eu sei. Eu acho que não. Não melhora? Não. Então quer dizer que não é... Essa autoestima também tem uma gradação, né? Um percentual. Eu acho a autoestima mais emocional, não do lado físico. É mais emocional. Com que a mulher mais se preocupa? Com o seio ou com o rosto para uma cirurgia plástica? Com a mama. Eu acho que o caráter sexual primário da mulher hoje, eu te falo que é a mama. A mama, para a mulher, é como se fosse hoje o Viagra para o homem. A mama caiu para a mulher, ela perde totalmente a autoestima. Em relação a outras mulheres, inclusive. Ela na praia, no vestiário, ela não tira a roupa. E você acha que o silicone não é nocivo para o organismo, não? Não, o FDA provou isso. Inclusive fechou muita indústria de silicone nos Estados Unidos e ficou parado durante 5 anos a produção de silicone lá. E hoje não é usado ainda lá ainda. Mas o FDA provou que o silicone ele não causa dano nenhum. Em relação ao seio, o que a mulher quer? Aumentar o seio ou endurecê-lo? Os dois. Os dois. Antes a mulher ela tinha uma característica mais para a mulher latina, que tem uma mama pequena, uma mama durinha. O seio grande não é característica da mulher latina, né? Da latina não, mas da americana. E essa influência americana chegou muito no Brasil, chegou com força. Então todo vestuário hoje que você tem decote. E todo sutiã que a mulher usa tem enchimento. Então hoje a mulher brasileira ela perdeu esse aspecto latino. O que o senhor observa nesse trabalho aí de consultório? A mulher quer se embelezar para ela mesma, para as amigas ou para o marido? Eu acho que na primeira fase ela quer se embelezar para ela, em segunda instância para as amigas e o último é o marido. Ele está em último lugar. Mudando um pouquinho de assunto, por que são tão frequentes as complicações da cirurgia plástica? Falta de perícia do médico ou falta de estrutura hospitalar? Olha, são vários fatores. O que você vê, porque cirurgia plástica é uma cirurgia de elite, considerada pela mídia. Você vê que tem complicações em todas as cirurgias. Cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias cardíacas. Mas o que está na moda? É a cirurgia plástica. Você falar que houve uma complicação numa cirurgia ginecológica, não dá audiência, não dá ibope. Mas cirurgia plástica, só de você ouvir, todo mundo liga a TV. Então são complicações, sim, não são frequentes, mas as que existem são graves. Uma das principais são profissionais médicos, que não são especialistas em cirurgia plástica, fazerem cirurgia plástica. E por que o fazem? Ninguém controla isso? Hoje, o Conselho Federal de Medicina fala que o médico ele pode fazer tudo o que ele acha que ele é capaz de fazer. Só que ele paga pelas consequências do seu erro. As consequências pode fazer. São inerentes a ele. Mas a população faz cirurgia plástica com um ginecologista ou com um ortopedista, que você já viu na mídia. Mas essa decisão do CRM não deixa o paciente
inseguro, Mas o paciente... porque na medida em que ele pode procurar, em tese, qualquer médico para fazer uma cirurgia dessas, ele pode se deparar com alguém que não tem a menor capacidade para fazer. Mas aí o problema do mais barato, né? Exato. É o fator econômico. Fator econômico. Ou seja, a pobreza sempre pagando o pato. Pois é, professor, mas eu já me referi aqui ao caso dos ricos e famosos que ficam com cara de botox aí com médicos famosíssimos. Não, verdade. Não apenas cara de botox, mas às vezes complicações gravíssimas, né? Nós tivemos nos 2 últimos anos aí muitas complicações gravíssimas de morte no intraoperatório, quer dizer, no ato cirúrgico, dentro do ato cirúrgico, no intra, não depois no pós-operatório. Aí é negligência. Doutor Saad, o senhor fez alusão aqui a que qualquer médico pode fazer, porque o CRM entende que o médico é capaz de fazer aquilo do que ele julga capaz. Então, há a questão da imperícia ou da incapacidade, da falta de qualidade ou de qualificação do médico para fazer uma cirurgia plástica. Isso. Mas onde entra a estrutura hospitalar nisso? A estrutura hospitalar ela é básica. Você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter um ambiente totalmente asséptico. Você podia falar asséptico para a população, quer dizer, totalmente higiênico, quer dizer, sem sujeira. Você já comentou. Porque sepsis é sujeira. Exato. Então, o ambiente hospitalar ele tem que ser limpo. E limpo não é igual você limpar a sua casa. É diferente. O Hamid falou sobre o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que ter revisão periódica mensal. Desculpa, eu errei. Eu achei que fosse trimestral. Mensal. Na minha clínica ela é feita mensal. Tem uma consultoria mensal e tem que ser assinada pela fornecedora do ar-condicionado. Isso pode fazer a diferença. Exatamente. É a limpeza, é o produto que você usa, você tem que ter o comprovante. A vigilância sanitária te exige isso. Então a vigilância sanitária hoje é um órgão regulador disso. E as visitas dela não são marcadas, elas são esporádicas, mas são em flagrantes. Então muitos hospitais são parados durante um mês para reorganizar o bloco cirúrgico. Mas isso acontece no Brasil? Acontece, em Uberaba acontece. A vigilância sanitária ela tem atuado, pelo menos na minha clínica ela vai muito. Mas eu gostaria de acrescentar aqui, diante dessa situação, uma pergunta. O rigor com que a vigilância sanitária age em um hospital que atende pelo SUS, por exemplo, é o mesmo com que age numa clínica de cirurgia plástica? Porque ao se fechar um hospital que atende SUS, há uma série de complicações aí para o sistema. Essa informação eu não sei te dar. Eu estaria mentindo se eu te falasse que é a mesma. Eu não sei. Mas há rigor em relação às clínicas de cirurgia plástica? Muito rigor. Eu acho que eles não estão errados, não. Acho que estão certos, Elton. Só que eu não vi nenhum hospital em Uberaba ser fechado ainda. Mas aí é a consequência do SUS, né? Como é que fecha um hospital que atende Não, eu falo exclusivamente, às vezes particular. Não vi nenhum hospital fechar. Ser fechado aqui, lacrado, como se faz às vezes em outros locais. Houve um período aqui que hospitais, a maioria, funcionou até sem alvará sanitário. Mas aí, cadê o Ministério Público? Não sei por onde andava, professor. Porque se está morrendo gente ali, tem que investigar as causas das mortes. Às vezes não morre, né, professor? Mas ficam aleijados. Há outras complicações, sim, há outras complicações que às vezes nem chegam ao Ministério Público, né? Ele não é provocado, né? Porque cá para nós, né, professor? É uma caixinha meia fechada essa área da medicina. Não, mas fechada como é? De falta de informações, professor. Por exemplo, eu nunca ouvi falar em Uberaba sobre que um próprio hospital viesse de público numa nota oficial e dissesse, olha, estamos aqui com um caso de infecção hospitalar, sério, vamos parar aqui por um mês para corrigir isso. Né? Há muita falta de transparência nessa história. Não, mas isso aconteceu sim. O São Domingos o Hospital São Domingos anunciou no jornal casos de infecção no bloco cirúrgico, a vigilância sanitária Sim, mas foi em situação que ele não teve como segurar a notícia, certo? A notícia vazou. Isso. Né? Agora, claro que a gente sabe que não é tão simples assim também um hospital fechar as portas, especialmente um hospital que atende serviço público.
É muito complicado. Wellington, também não pode se fazer milagre, quer dizer, o hospital não pode fazer milagre com aquilo que o SUS paga. Quer dizer, a diária é mais barato que uma pensão de 5ª categoria. Pois é, mas desse mal não padecem as clínicas de cirurgia plástica, né? Não. Então elas têm a obrigação de ter a melhor qualidade. E eu acho por isso, porque você está pagando por isso. É como se você entrar no Einstein e achar que você está no hospital público. Isso não existe. Não existe. Você paga até o oxigênio que você respira dentro do hospital, que é dessa qualidade, que é revisto todo mês, que você paga por isso sim. Então, você, numa cirurgia plástica, você tem que... A infecção não pode existir. Ela não pode existir. Ela é fator determinante de um resultado cirúrgico. A Inglaterra resolveu esse problema, Wellington. Lá a medicina é estatal e de alta qualidade. Por quê? Porque são investigados os resultados da ação médica. Quer dizer, se tu for fazer consulta, esse paciente é acompanhado depois pelo governo. De certa forma, isso é bom para a classe médica, não? Bom, classe médica faz com que ela se aprimore? Perfeito. Inclusive do ponto de vista financeiro. Quer dizer, o indivíduo ganha pelos resultados que tem. Não é pela produção de quanto atendeu por dia. O que ele conseguiu fazer. E é o sistema mais avançado, talvez, do mundo, da Inglaterra e do Canadá. Nos Estados Unidos já não é. Até o presidente Obama, ele tentou mudar isso, ele aprovou uma lei permitindo o acesso dos pobres ao sistema de saúde. O que aconteceu? Os republicanos são contra. São contra. Porque são a elite, né, americana. Eles são contra que isso. Não, a gente tem que pagar o pato. É pobre, tem que pagar o pato. Não pode ter assistência. Lá é seguro-saúde que predomina. Você teve lá recentemente, mas como é que é isso? Nos Estados Unidos, todo mundo tem direito à saúde lá, né? Mas você paga por isso depois. Isso é cobrado de você. Então... Não, mas são 60 milhões que o Obama falava que estavam marginais ao sistema de saúde. São os pobres americanos, lá do Katrina, de New Orleans, etc., né? Que é uma região pobre do... Né? Agora, seguro-saúde, sim. Todo mundo pode fazer. Não, estou falando não. O sistema público que atende a pobreza. Agora é obrigatório. Que ele conseguiu, foi a primeira vitória dele do Senado, né? No Congresso. A aprovação dessa lei. E que os republicanos estão tentando derrubar essa lei de novo. Porque acham que vão quebrar os planos de saúde. Professor, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista está de volta. Estamos continuando aqui a nossa conversa com o professor Hamid Alexandre Cecim e com o cirurgião plástico Kaysor Saad. Doutor Kaysor, nós sabemos aí das repercussões negativas de cirurgias plásticas mal sucedidas, porque normalmente envolve pessoas ricas, famosas, etc. e tal. O cirurgião plástico sabe desses riscos que ele corre. Claro. Não só em consequência de cirurgias mal sucedidas, que às vezes resultam em óbito, mas também da insatisfação do paciente que acaba processando o médico. Como é que é entrar para uma sala cirúrgica com essa pressão? É complicado. Hoje o paciente senta na sua frente e ele já senta com o advogado do lado. Você já imagina o advogado dele te olhando e você no meio daquela consulta. E o advogado às vezes até vendo cifrões assim. Exatamente, mas esse é o motivo principal. É o dinheiro pós isso. Mas você tem que ter credibilidade no que você aprendeu, né, na sua formação, e você não faz nada além do que você sabe. Eu, particularmente, eu só faço hoje o que eu sei. O que se tem muito na mídia, surgiu tal técnica ou tal técnica, você tem que ter um follow-up, um segmento daquilo, para depois você começar a usar. Então, normalmente, o cirurgião plástico, que ele é bem centrado, ele faz o que ele sabe e o que está dando certo. Então, e você mesmo assim corre o risco desses processos. O segredo é, na conversa com o paciente, dizer até onde pode ir. Exatamente, ele tem que estar consciente do peso dele, Eu vou te falar o seguinte, ele tem que se conhecer. E você tem que conhecer o seu paciente. Muitas vezes eu não opero o paciente que vai lá. Ele falou, mas eu estou pagando. Eu falei, mas não é o seu dinheiro.
O senhor já teve coragem de dizer ao paciente, isso eu não dou conta de fazer? Sim. O que você quer eu não consigo fazer. Isso, exatamente. Eu falo, não vou te operar. Ele sai frustrado de lá. E às vezes já saiu do meu consultório, foi em outro lugar, operou e voltou e queria que eu escrevesse para processar o outro que operou. Aí eu falei, não, mas você sabia disso, eu te falei. Wellington, a relação de confiança aí é o ponto número 1 do bom resultado do ato médico. Confiança. Quando o indivíduo vai desconfiado, isso não é só na cirurgia plástica, não. É nossa cirurgia. Todas as especialidades. Quando o indivíduo ele vai desconfiado, o resultado do ato médico é precário. É seríssimo isso. Então tem que ter essa confiança. E que hoje não existe mais como antigamente. Essa confiança está diminuindo por várias razões. Uma delas é, não está na área do Cássio aqui, não encostar a mão no paciente. São as consultas de 5, 10 minutos aí que nós sabemos. Quer dizer, isso não vai dar resultado. Tem vários pacientes que chegam lá, jogam, rasgam receita, logo que saiu do consultório. Rasga a receita. Não vai dar certo isso aí, né? Cássio, uma cirurgia plástica tem data de validade? Não, não tem. Depende muito. Se você faz uma cirurgia de face, por exemplo, ela é feita para durar 5 a 10 anos. De repente, o paciente ele acaba de fazer uma cirurgia plástica, coloca um cigarro na boca, fuma o dia inteiro, vai para o sol, não usa protetor solar e quer que aquela cirurgia seja permanente. Isso não existe. O envelhecimento acontece naturalmente após uma cirurgia ele plástica? Ele continua normalmente. Você simplesmente voltou as estruturas dele para o lugar onde eram. Mas elas vão, periodicamente, cair de acordo com a idade. Cássio, é uma pergunta técnica agora. Uma das consequências da cirurgia plástica é a trombose. Você falou em segmento. Vocês estão usando agora anticoagulante para evitar isso? Olha, a trombose venosa... Não, eu quero completar o seguinte. Sim. Isso não é perigoso usar anticoagulante? Não pode haver um sangramento depois? Sim. Porque você falou em segmento, isso é uma novidade, não é? É o seguinte, o paciente, você deve prevenir tudo nesse seu paciente. Quando você leva o indivíduo para a sala de cirurgia para fazer uma cirurgia estética, você não está pensando só no resultado da estética. Você tem que ver esse indivíduo durante o intraoperatório e a consequência disso futura. Então o indivíduo é tratado para tudo. Por exemplo, se ele tem o risco de ter uma trombose venosa profunda, formação de um êmbolo em membro inferior, qualquer cirurgia pode dar isso, não só a cirurgia plástica. Qualquer cirurgia que dure mais de 3 ou 4 horas. E a cirurgia plástica é uma cirurgia demorada. Então tem-se a prevenção disso, tem meia elástica antitrombótica. Paciente que vai operar daqui um mês, sexo feminino, você pede para interromper o anticoncepcional. O paciente que fuma, você pede para parar de fumar durante pelo menos 1 ou 2 meses. Você pede para o paciente fazer uma atividade física antes da cirurgia. Você pede para esse indivíduo hidratar o corpo dele, ou seja, tomar o dobro de água. Indivíduos, por exemplo, que vêm de fora para operar, muito acontece, ele acaba de descer do avião, entra na sala de cirurgia, opera e tem uma trombose. Foi a cirurgia? Pode ter sido, mas pode ter sido o tempo de voo que ele ficou parado dentro do avião. Então, normalmente a gente não opera um indivíduo que acabou de chegar, ele tem que ficar pelo menos uns 2 a 3 dias depois para ser operado. Essa é uma informação relevante para a população. Eu estava até pensando nisso, essas viagens aí de 11, 12 horas de avião. Exatamente. De classe econômica também, né? Aquela o risco da trombose. Exato. E o anticoagulante, ele é usado somente sob consulta de um cirurgião vascular. Porque o anticoagulante após uma lipoaspiração é muito danoso. O paciente, você faz uma lipoaspiração, não tem coagulação de vaso nenhum. E você faz um anticoagulante, o risco de sangrar é maior. Então, nem sempre é usado o anticoagulante. A não ser que tenha um histórico familiar de trombose venosa, a mãe do paciente teve, a irmã teve, é fumante crônico, usa anticoncepcional. E aí sim, é consultado um cirurgião vascular e a gente usa com uma determinada dosagem segura de um anticoagulante. Cássio, mas se o indivíduo já tem essa condição, vamos admitir teoricamente, a pessoa teve uma trombose e toma anticoagulante, precisa fazer uma cirurgia plástica. Se retirar isso, não vai ser ruim
no intraoperatório? O custo-benefício tem que ser pesado. É preferível não operar esse indivíduo. É preferível não operar? Não operar. Então, acho que isso aí precisa ficar claro, né? Às vezes o indivíduo insiste, aí a gente tem que pedir interconsultas, como a liberação do cirurgião vascular, aí a gente transfere as culpas. Bota para um cardiologista, para o cirurgião vascular, se ele autoriza a cirurgia ou não. E se autorizar, ainda tem que ter um termo de responsabilidade, sabendo que ele pode acontecer tudo isso. Doutor, o tipo de cirurgia varia de acordo com a idade do paciente? Sim, varia sim. Tem vários tipos de cirurgias. Cirurgias em criança, que é o caso de orelha em abano. Cirurgia em adolescente, hoje muito feita, nariz. Ginecomastia, o homem que tem mama, o adolescente que tem mama, que não tira a camiseta na piscina. Normalmente nos 20, 25 anos, o que a mulher mais faz é a prótese de mama hoje, com o aspecto americanizado da cirurgia plástica. Após ter filhos, em torno de 40 anos, 35 anos, o que a mulher faz é a mamoplastia, levantar a mama, a correção do abdômen. Aos 45, 50 anos é a cirurgia de face. Existe alguma relação do câncer de mama com cirurgia plástica? Não, nenhuma. Zero? Nenhuma. Não do ato em si, mas com o desencadeamento de um câncer, por exemplo, que está escondido lá ainda, que não foi visto. Olha, o câncer, se você tem um histórico familiar, por exemplo, o câncer de mama, ele é hereditário e ele é familiar. Se a mãe teve câncer de mama, se a filha não tiver, a neta vai ter. Então eu acho que o ato traumático da cirurgia, como uma radiação, como um tombo, como uma pancada, pode desenvolver o câncer? Eu acho que eu não afastaria isso não. Pode sim. Doutor, uma última pergunta. Cirurgia plástica está diretamente ligada à questão da estética. As mulheres, sobretudo, se preocupam muito, ou quase todas sonham em fazer uma cirurgia plástica. Mas as mulheres estão fumando e bebendo cada vez mais. Elas precisam de cirurgia plástica ou de parar com esse hábito? Olha, a questão social é complicada, é difícil. Hoje fumar é brega, né? Fumar, a televisão mostra, e quase ninguém fuma hoje. Se você vê a adolescência hoje, os pacientes que eu atendo, a maioria não fumam. Os jovens hoje não estão fumando. Mas estão bebendo muito também. Agora, né? A bebida alcoólica altera demais o metabolismo. As mulheres da minha época não tinham cintura. Hoje as mulheres não têm cintura. Por quê? Por causa da bebida alcoólica, do anticoncepcional precoce. Então mudou muito a distribuição corporal feminina hoje. Hoje o que a gente mais faz é lipo de cintura em mulheres. Por causa do ato social da bebida alcoólica. Por causa da precocidade do anticoncepcional. Perfeito. E da propaganda, né, Wellington? De bebida, né? Quer dizer, patrocina a Copa do Mundo, tal, artista. São esses artistas aí. Agora até o Mano Menezes fazendo propaganda de cerveja, né? Ele que devia, né? Contrassenso. Doutor Cássio, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Professor Hamídio. Até a próxima. Algum conselho aqui para nosso telespectador? Não, eu repetiria só isso, né? O básico, né? Não compre medicamentos sem receita, não fumar, não beber. Né? Não tome raizada. Porque agora eu fiquei sabendo que até em festinha de 15 anos tem uma tal de batidinha. Você poderia me explicar o que é isso rapidamente? Batidinha é pinga. Olha, professor, se for batida que nós mais erados conhecemos, é pinga com alguma coisa. Né? Tem álcool na bebida. Tem álcool. Agora, entre os jovens, eu não sei o que significa batidinha. Né? Não, muito menos eu. Professor, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.